Ora, bom dia de São João, dia 24 de junho, dia de São João Batista. Nós hoje vamos falar um pouquinho deste personagem, deste santo tão popular em Portugal, mas também no Brasil, tradições que foram com os navegantes, com as caravelas, com os descobridores, com os colonizadores, com os imigrantes para o Brasil. Então, vamos falar hoje um pouquinho de São João Batista, na sequência daquilo que já tínhamos feito, ou à semelhança do que já tínhamos feito para Santo Antônio de Lisboa e de Pádua, se vocês se recordam, no dia 13. Bom, mas hoje vamos então falar sobre esse santo, vamos falar sobre a sua hagiografia, ou seja, a biografia do santo, vamos nos debruçar um pouquinho mais profundamente sobre porque é que ele é tão comemorado, porque é que ele é tão importante para a Igreja Católica e também porque é que nós comemoramos o seu dia, não de uma forma tão cristã, não tão litúrgica, mas sim festiva e tão popular entre nós e que, teoricamente, não deveria ter grande ligação. Vamos passar por esses detalhes e é sobre isso que eu vou me deter para falar um pouquinho com vocês hoje, sobre São João Batista. O meu nome é Alberto Costa, sou o diretor da Clamor, uma agência que tem sede aqui em Portugal, mas nós operamos igualmente em Espanha, França, Alemanha, Áustria e fazemos o circuito dos países do leste europeu. Então vamos falar então sobre a figura de São João Batista. Ele começa por ser um santo totalmente diferente, com um privilégio da liturgia católica sui generis, é o único. Porque normalmente só se comemoram o dia do santo, dos santos católicos, é o dia da morte, é o dia do seu falecimento. Mas São João Batista tem a honraria de ter o seu dia comemorado no dia do seu nascimento, dia 24 de junho, que é hoje. Ele depois tem a particularidade de ter também a comemoração do dia da sua morte, dia 29 de agosto. Mas já vamos lá. Mas estava dizendo que, tirando Maria e Cristo, obviamente, Jesus, tirando essas duas exceções, é o único santo que tem o seu dia comemorado no dia do seu nascimento. Bom, já nessa época, na época dele, já Jesus tinha feito um grande elogio ao seu primo, né? E porquê seu primo? Porque ele nasce de um casal, um sacerdote chamado Zacarias, casado com Isabel, que era irmã de Maria, mãe de Deus, mãe de Cristo. E, portanto, o próprio primo lhe rende uma homenagem bastante grande, dizendo que, dentre todos os filhos da mulher, não haverá ou não há ninguém maior do que João. Isso para vocês terem uma ideia da imagem que São João Batista já tinha perante o próprio Cristo, porque a fama de São João Batista era anterior à de Cristo. E, portanto, o próprio Cristo quis deixar essa mensagem de que o primo era uma pessoa, digamos, especial. Não confundamos, estamos falando de São João Batista, não o outro João, discípulo mais tarde de Cristo e que foi um dos evangelistas. Portanto, estamos falando de São João Batista. Ele já teve, inclusive, referência ao seu nome, deixado por um historiador, ficou famoso, chamado Flávio Joséfo, já no século I, logo no início, quando falava de um tal João, que era este, que vivia afastado da sociedade, ou seja, de Jerusalém, vivia no deserto, como muitos das seitas naquela época que viraram as costas
àquilo que eles achavam que era uma elite opressora e demasiadamente burocrática que dominava, digamos, Jerusalém e o templo em particular. Então, essas seitas viviam no deserto, em cidades que estavam até orientadas propositadamente de costas para Jerusalém, para significar bem a sua repugnância por aquilo que eles achavam que eram os excessos cometidos pela elite de Jerusalém. E uma dessas cidades, vocês devem se recordar agora há pouco tempo, que ficou conhecida como Qumran, ou conhecida pela descoberta dos novos pergaminhos do Mar Morto, que é Qumran. É apenas uma das cidades. Bom, mas voltando a São João Batista, eu dizia que ele era um dos líderes dessas seitas e que carregava multidões que o escutavam, que o seguiam. Ele vestia roupas muito simples, pregava um despojamento em relação à opulência que se vivia exatamente no templo em Jerusalém, na cidade, de uma forma geral, e por isso a opção pelo deserto para fazerem, no fundo, um percurso de regresso às origens do povo judaico. Bom, mas isso para dizer que ele já era um líder muito seguido, carregava, como eu disse, multidões, e ele pregava uma mensagem que vocês conhecem, que era a vinda de um Messias, a vinda de alguém que seria muito maior do que ele. E ele disse isso várias vezes. Depois de mim virá alguém que será muito maior do que eu. Né? Bom, e até na iconografia que vocês conhecem de São João Batista, ele aparece com peles de cordeiros, peles de animais, vestido às vezes de uma forma muito simples, com as sandálias também muito rudimentares, com uma cruz, uma faixa e um cordeiro. Na faixa está exatamente escrita a mensagem, ou o resumo da mensagem dele, que é Exe Agnus Dei, ou seja, que em latim quer dizer eis aqui o Cordeiro de Deus. Ou seja, ele no fundo, Cordeiro nesse caso, significava exatamente o próprio Cristo, aquele que viria ser o Messias que estava prometido nas Escrituras e que viria então resgatar os homens. Ele batiza esse Messias, como vocês sabem, nas margens do Rio Jordão, e concretiza então e exponencia dessa forma a vida pública de Cristo, que passa a partir do batismo de São João, do seu primo, a ter uma importância muito grande, porque no fundo o primo São João Batista já era famoso. Né? Bom, ele depois acaba falecendo no dia 29 de agosto e por isso teve a honraria também, é o único que tem a honraria de ter as suas duas datas comemoradas, como eu disse, o dia de hoje, 24 de junho, data do seu nascimento, e dia 29 de agosto, quando ele foi decapitado por Herodes Antipas. Há duas explicações clássicas para que isso tenha ocorrido. A primeira, porque ele teria, São João Batista, acusado Herodes Antipas de adúltero, porque largou a sua mulher e se juntou maritalmente com a irmã, ou seja, cunhada dele, e a filha, que ficou famosa também nas lendas judaicas, que se chamava Salomé. Era uma dançarina e que, aborrecida, tanto a mãe como a filha, por ter alguém publicamente, como São João Batista, denunciando o adultério, digamos, desse casal, um dia dançando, Herodes teria gostado tanto do espetáculo que viu, que disse que ela podia pedir o que quisesse. Ela se aproxima da mãe, pergunta o que é que deve pedir e a mãe pede a cabeça de São João Batista, que lhe é depois
oferecida numa bandeja de prata. Bom, uma outra explicação, essa um pouco mais credível eventualmente, era exatamente pelo fato dele, São João Batista, ser, como eu dizia há pouco, um líder carismático, um líder que andava pregando uma mensagem que era contrária aos ensinamentos, obviamente, do templo, ou seja, da ordem instituída. E estava, inclusive, já preso, ele quando foi decapitado, já estava preso há um ano. Né? Então é muito provável que a razão da decapitação dele também tivesse, obviamente, mais a ver com o fato dele arrastar o povo para onde mais ou menos quisesse, porque o povo estava, no fundo, seguindo um líder e a ponto de fazer mais ou menos aquilo que ele pedisse. Né? Bom, mas agora vamos largar um pouquinho essa parte litúrgica ou sagrada e vamos à parte profana das festas de São João. Porquê as festas? Ocorre que, como eu disse, hoje é dia 24, como vocês sabem, e o solstício de verão, estamos no hemisfério norte, ocorreu agora, dia 21. É o dia mais longo, a noite mais curta do ano no hemisfério norte. E essa data, que está muito próxima agora do dia 24, essas comemorações depois não coincidem bem porque foram fruto de alguns acertos nos calendários litúrgicos, mas a razão era essa. Ou seja, o dia 21 era um dia, sempre foi um dia muito importante para todos os povos da Europa, pelo solstício de verão. O que é que ele tem de especial? Além de ser, como eu disse, o dia mais longo e a noite mais curta do ano. O que tem de especial é que ele é o primeiro dia do verão. É o fim da primavera, é quando os agricultores, quando os pastores estão na expectativa de terem um bom verão, ou seja, uma boa colheita no final do verão, que os seus animais sejam férteis. Então, toda esta ligação com a natureza, de fertilidade, de levar sementes e os próprios animais, os casais de animais para serem abençoados pelos deuses, eles eram politeístas, como vocês sabem, tem tudo a ver exatamente com a mudança da primavera para o verão no hemisfério norte. Então, tal como ocorreu, ou seja, esta não coincidência entre o dia 21 e o dia 24, tem uma explicação semelhante daqui a 6 meses, ou seja, pelo fato de no solstício do inverno, a data em que se comemora o Natal não ser exatamente o dia 21 e sim o dia 25, mas isso foram pequenos acertos que a liturgia foi fazendo no calendário ao longo dos séculos. Mas a razão é basicamente essa. A ligação, então, dessa mudança com a natureza tem a ver com as flores, os chifres dos animais. Eu, quando vim do Brasil, ainda me recordo de ver pessoas levando as suas ovelhas, as suas cabras, até mesmo os pets, enfeitados ou no pescoço ou nos chifres, enfim, com flores, porque talvez as pessoas nem sequer soubessem disso, mas isso tem origens muito remotas, muito anteriores ao cristianismo, exatamente com essa ligação com o início do verão. Verão esse que também traz o calor. Então, a origem das fogueiras de São João, de nós saltarmos as fogueiras, o fato de nós soltarmos balões, tacarmos fogo na mecha, ficarmos admirando pela noite fora os balões subirem, tem tudo exatamente a ver com essa ligação à natureza e à mudança das estações entre primavera e verão. Então eu gostava de convidar vocês, agora um pouquinho mais puxando para a modernidade ou para a atualidade, a pensarem em propor aos clientes das agências de vocês a vinda à Europa, não só Portugal, Espanha, Alemanha, enfim, mas sobretudo nesta época, porque tem essas particularidades, ou seja, os dias são muito grandes,
Hoje eram 9 horas da tarde, ou seja, 21 horas, e via-se perfeitamente lá fora. Hoje está inclusive um luar fantástico, acho que dava para se ver bem até muito depois das 21 horas, mas isso para dizer que os dias são maiores. A noite de São João, que se comemora hoje no Porto, em Braga, como eu disse, em Vila do Conde e várias cidades, mas a maior do país, obviamente, sem dúvida alguma, é o São João do Porto. É uma festa que envolve a cidade toda, envolve a noite toda, apesar da noite ser curta. O pessoal emenda, vai para casa muitas vezes de madrugada, porque é feriado em Braga, é feriado no Porto, e é uma festa, inclusive, também por causa dessa mesma ligação com a fertilidade. É uma festa onde é muito normal as pessoas namorarem, arranjarem namorados. Tem o manjerico, não sei se vocês sabem o que é, mas é uma plantinha bem pequena, plantada verde, assim, de forma esférica, nos vasinhos, e era muito comum os namorados darem, oferecerem à namorada, à pretensa namorada, o vaso de manjerico. E caso ela aceitasse, aquilo é quase um compromisso de casamento, né? Então ela deveria cuidar, estou falando da atualidade, ou há muito pouco tempo. Hoje em dia essas coisas vão se esbatendo. Mas voltando então à lenda, o namorado oferecia à namorada esse manjerico, que comprava, como vocês comprarão quando vierem ao Porto neste dia, e a namorada deveria, caso aceitasse, cuidar e ir regando, podando, enfim, durante mais um ano, para que depois, no ano seguinte, ele renovasse esses votos. Ora, todas essas tradições têm exatamente a ver com a ligação desta mudança de estação do ano e ligado exatamente à natureza e à fertilidade, daí os namoros e os casamentos, tantos que se arranjaram. Mas é também uma época ou uma noite de música, de martelinhos, são uns martelinhos de plástico que fazem um barulhinho engraçado, e uns grandes, outros pequenos, mas é muito comum as pessoas comprarem e depois irem batendo na cabeça das pessoas que vão à frente, do lado, passam. Nos carecas, então, são mais sacrificados, obviamente, mas ninguém leva a mal, exatamente porque é uma das coisas típicas. Baterem com alho porrô, aliás, a primeira tradição até foi essa, dos martelinhos, mas é a época em que você vê as pessoas saírem para o meio da rua e fazerem, em frente à sua casa, assadores, ou seja, churrasqueiras, com sardinhas, com bifanas. Bifanas são bifes pequenos de porco, de carne de porco, ficam assando ali, linguiça. No Porto ou no Norte se come muito francesinha, que é uma espécie de um bauru, uma pilha de coisas deliciosas, que desde bife até ovo, presunto, enfim, linguiça, enfim, tem queijo, e depois por cima disso tudo eles jogam um molho saborosíssimo, cujo segredo cada um deles não revela, e depois eles guarnecem com batata frita, ou seja, é o pé para a cova. Mas enfim, isso para dizer que é uma festa fantástica, normalmente acabam com um fogo de artifício fabuloso, e depois do fogo de artifício a festa e a música não para. Nessa noite de São João ninguém dorme, e em todas essas cidades que eu falei para vocês. Então, espero que tenham gostado destes momentos em que comemoramos a festa de São João Batista, dia 24 de junho. Espero vocês aqui em Portugal no ano de 2022. O de hoje já não vai dar tempo, provavelmente, para vocês chegarem, porque se desse, seria uma boa pedida para a noite de hoje. Vocês iam ver que é uma noite inesquecível, uma noite agradável, com calor do sol, um calor humano, e o calor das sardinhas, o calor das churrasqueiras, muita cerveja, muito vinho, como imaginam, mas, sobretudo,
muito glamour. Então, um bom dia para vocês e esperamos vocês aqui em 2022.